Vamos ver como é que Descartes vai sair dessa enrascada que ele acabou se colocando. Para dar assim prosseguimento e não ficar nessa angústia que Descartes ficou, vou ler só um pedacinho da segunda meditação, tá bom? Para a gente encerrar a aula de hoje. Nós temos aí então da natureza do espírito humano e de como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo. Ok, eu vou. Ele está duvidando de tudo, ele está duvidando até da aritmética, que ele deixou o seu espírito totalmente agitado. E agora, como é que vai corrigir uma coisa como essa? Vejamos aí como é que a coisa funcionou no pensamento dele. A meditação que fiz ontem, reparei o ontem, né? É como se ele tivesse feito uma meditação por dia. Eis aí uma possível indicação dele, ok? Encheu-me o espírito de tantas dúvidas que doravante não está mais em meu alcance esquecê-las. Doravante, quer dizer, a partir de agora, a partir daqui, não dá mais para esquecer essas dúvidas. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las. E como se de súbito tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Quer dizer, todos os princípios dele quebraram, então ele não consegue nem se mover, né, intelectualmente. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira que, como se eu soubesse que isto fosse absolutamente falso. Então aqui a questão é exatamente essa. Se uma coisa pode ser colocada em dúvida, ele vai suspender o juízo e ele vai considerar, né? Essa é a base da metodologia dele. Ele vai considerar como falso, ok? É uma consideração, tá? Ele está considerando a coisa como falsa, tá? Não é que a coisa seja exatamente falsa, mas ele está considerando como falsa. E continuarei sempre nesse caminho até que tenha encontrado algo de verdade, de certo, ou pelo menos, se outra coisa não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. Tá? Então ele está ainda com a possibilidade de que talvez não encontre nada, né, de que seja certo. Eis aí uma citação, né? No meio dessa coisa toda, ele está duvidando de tudo, está duvidando do próprio corpo. Aí aparece Arquimedes. Por que não duvida de Arquimedes também, né? A gente fica pensando aqui, mas enfim. Ele pega lá então Arquimedes. Arquimedes, para tirar o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo para outra parte, não pedia nada mais, exceto um ponto que fosse fixo e seguro. Assim terei o direito de conceber altas esperanças se for bastante feliz para encontrar somente uma coisa que seja certa e indubitável. Veja que ele vai, assim como o Arquimedes, que precisa só de um ponto fixo para sustentar todo o mundo, ele também precisa de alguma coisa que seja certa e indubitável. Pelo menos uma. Se ele conseguir alcançar uma coisa que seja uma verdade, por assim dizer, absoluta, exata, a partir dessa verdade ele pode construir todo o mundo. É mais ou menos essa comparação aqui com Arquimedes. Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas, persuado-me de que jamais existiu de tudo quanto minha memória repleta de memórias me representa. Penso não possuir nenhum sentido, creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções do meu espírito, o que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que nada há no mundo de certo. Olha só. Parece que não tem nada que pode servir de base. E ele está realmente enumerando aqui que ele está chegando a um ponto de duvidar de tudo que está ao redor. Parece que não tem nada que eu possa ter de certo mesmo, de ser exato para servir de base para a ciência, para o conhecimento. Seguindo, mas o que sei eu, se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida? Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Isso não é necessário.
pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Ok? Talvez até todos esses pensamentos que a gente acredita que sejam verdadeiros, na verdade não passem do quê? De meras afirmações da nossa cabeça. Tá? A gente mesmo está produzindo isso daí. Então, tudo essa coisa aí da matemática talvez seja fruto só da minha mente. E aí? Isso não é necessário, né? Pois até mesmo, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Okay? Está elaborando então a possibilidade da nossa própria cabeça estar criando todas essas ideias falsas, abrindo mais uma alternativa aí. Repare o seguinte: eu mesmo posso estar produzindo isso tudo aí, tá? Todas essas informações. Aí, seguindo no texto, ele vai dizer: eu, então, pelo menos, não seria alguma coisa? Essa pergunta aqui é uma pergunta relativamente importante, porque vai chegar a começar a pensar sobre ele mesmo até ele chegar na primeira verdade. Vamos ver como é que vai ser a coisa. Mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo, certo? Então, a respeito dele, ele já negou a respeito disso, porque isso daí é passível de engano. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não posso existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Mas me persuadi também, portanto, de que eu não existia? Certamente não. Eu existia, sem dúvida. Se é que eu me persuadi, ou apenas pensei alguma coisa. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso que prega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. Esse aspecto é bem interessante aqui, né? Veja só. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso. Não importa que enganador seja esse. Poderia ser o Deus enganador, poderia ser a natureza enganadora, poderia ser o gênio enganador, né, o gênio maligno. Mas há algum gênio lá, alguma coisa que está me enganando. Existe essa possibilidade, essa alternativa que criou aquela dúvida, aquela terceira dúvida. Então, se há mesmo um ser que me engana dessa maneira, repara, ele acaba alcançando uma coisa muito importante, que lembra um pouco do pensamento agostiniano, que ele parte exatamente do engano. Tá? Ora, não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. Ok? Olha só, não há dúvida, quando ele começa a dizer, pois dúvida alguma de que sou. Não há dúvida alguma de que sou. Esse aspecto de não há dúvida alguma de que sou, se ele me engana, aponta já para alguma coisa muito importante. É o seguinte: se ele me engana, ele só pode enganar alguém, né, alguma coisa. Então, eu sou, né? E por mais que ele me engane, né, e segue ali no texto, vamos seguir. E por mais que ele me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja. Esse ponto aqui é muito importante, gente, porque se você for pensar bem aqui, é o seguinte: veja só, se Deus está te enganando, né, ou se um ser está te enganando, um gênio está te enganando, a natureza está te enganando, cara, ele está realizando um ato sobre algum ser, o enganar, o ato de enganar. E quando ele faz isso, ele está dando um sinal muito forte para você. Existe um ser aí que está sendo enganado. Que é quem? Você. Né? Você está sendo enganado. Não está sendo? Supostamente. Então, mesmo que você esteja sendo enganado, você existe. Então, aí que tá, gente. Mesmo naquela alternativa lá, que eu coloquei duas alternativas, né? Você está aqui, né? Você tem lá duas alternativas, A e B. Né? A alternativa A de simplesmente a aritmética ser verdadeira e tudo mais, e a segunda de Deus ou de algum outro ser está te enganando. Nessas duas alternativas, tá?
você existe, porque se a aritmética existe, você existe, tá? Porque você está pensando nela. E se Deus está te enganando, ele engana um ser que existe, ok? Então você está aqui, ó, nas duas alternativas, você só tem, no final das contas, uma única coisa, tá? Você está aqui e a única alternativa que você tem é essa. Você existe. Dá para explorar uma situação aqui. Se você está sendo enganado pelo próprio Deus enganador, por qualquer outro ser, existe uma alternativa de você não existir? Não existe. Não há, pois, dúvida alguma de que sou se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu não nada seja. Okay? Se no momento que está me enganando, não tem como eu nada ser. Okay? Enquanto eu pensar ser alguma coisa. Aí que tá. Também existe a questão do pensar ser alguma coisa. Tá bom? Se pelo menos eu tô ele está me enganando. Tá? Beleza. Então as informações são todas falsas. Mas enquanto eu estiver pensando ser alguma coisa, ok? Eu simplesmente existo. Tá? Enquanto eu estiver pensando, eu existo. Ele não pode fazer que, mesmo que eu tenha pensamentos errados sobre o mundo, eu existo. Ok? Esse é o ponto aqui. Então, de sorte que, após ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, vou marcar aqui, eu sou, eu existo. Essa proposição é necessariamente verdadeira todas as vezes que anuncio ou que a concebo em meu espírito. No momento que eu estou concebendo essa informação, eu sou, no meu espírito, no momento que eu estou pensando que eu sou, eu existo. É nessa reflexão que o Descartes está deixando bem claro aqui que há uma coisa que não pode ser duvidável. O seu próprio pensar que é. Pensar que existe. Eu penso que eu sou. No momento que eu penso que eu sou, nessa afirmação, intrinsecamente, eu existo. Na outra obra, ele expressa isso de uma maneira um pouco mais clara, né? Que é o seguinte: se eu penso, eu sou. Penso, logo existo. Né? Aquela primeira verdade da metafísica cartesiana. Tá? A primeira verdade que vai superar todas as outras dúvidas que a gente trabalhou até agora. E essa primeira verdade é que vai servir exatamente de fundamentação semelhante àquele princípio de Arquimedes, né? Que ele encontrou aqui então um ponto fixo e seguro. Mesmo que o pensamento, mesmo que eu possa ter vários pensamentos errados, no momento que eu penso que eu existo, se eu penso, estarei existindo. Penso, logo existo. Ok? Então, ele alcança a primeira verdade da metafísica e, a partir dessa primeira verdade, ele vai construir todo o mundo. Ele vai simplesmente erguer todo o mundo, assim como Arquimedes propôs. Então, repare o seguinte, o que está por trás disso daqui tudo? A ideia de ter encontrado um princípio auto-evidente, absoluto, uma verdade absoluta, por assim dizer, entre aspas, né? Que se eu penso, eu existo, penso, logo existo, e a partir desse princípio ele fazer deduções. É assim que ele vai acabar seguindo. Esse é um procedimento típico de um matemático, que aceita um princípio lógico primeiro, faz definições primeiro, e a partir das definições vai seguindo o método dos geômetras, que é os procedimentos de dedução, tá bom? A partir de um princípio geral, ele vai seguir fazendo os raciocínios. E é assim que ele vai seguir nas outras meditações. A gente vai poder entrar em melhores detalhes em outros momentos, mas os racionalistas, tá, na Idade Moderna,
seguem o princípio exatamente de assumir uma ideia, tá? Assumir um pensamento base, uma definição, né? Um axioma, um teorema ou alguma coisa assim, que a partir dele você vai lá. O teorema, na verdade, é demonstrado, né? Mas o axioma em particular, você vai assumir aquilo ali e dali você vai seguir fazendo a sequência de demonstrações, de provas, ok? Você tem um procedimento mecânico, digamos assim, de demonstração que você assume princípios, assume axiomas e vai demonstrando em cima daqueles axiomas já assumidos. Ele conseguiu encontrar uma coisa aqui, então, que é valiosíssima, que a partir dali você vai poder construir todo o conhecimento. Só que repare que esse princípio ainda está no sujeito que pensa. Quando ele pensa e quando ele não pensa, será que ele existe? No momento que ele pensa, ele sabe que ele existe, mas e no momento que ele não estiver pensando? Surge aí um grande problema. Para fechar isso, para resolver o problema de quando ele não está pensando, tá? Aí que ele vai evocar a imagem de Deus, né, como, digamos, sustentando a existência dele mesmo nos momentos em que ele não está pensando. Mas isso ele vai seguir, né, na sequência dos raciocínios dele, beleza? Vamos fechar aqui então nosso pensamento. Um abração então a todos e até a próxima aula.